Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. A Fraternidade ela continua com as suas portas abertas nos seus atendimentos na parte de assistência social. Não estamos tendo, claro, os atendimentos fraternos, mas esperamos que em breve possamos estar reunidos para a realização dos evangelhos e os tratamentos convencionais. Na parte de assistência social, continuamos atendendo a quem nos procura com cestas básicas, roupas e outros utensílios quando necessário. E por isso contamos sempre com a colaboração de todos, que nos auxiliem na composição dessas cestas através da doação de alimentos. Itens da cesta básica, arroz, feijão, óleo, molho de tomate, macarrão, ou seja, todos os itens da cesta básica. Itens de higiene e limpeza, que também são doados. Roupas e sapatos em bom estado. Para que possamos receber esses itens, essas doações, estamos mantendo um plantão aos sábados das 15 às 16 horas. Sempre mantendo o distanciamento social e utilizando as máscaras para proteção. Então, quem puder nos auxiliar, nós agradecemos muito. A casa é a união de todos vocês. E só através dessa união que nós vamos conseguir superar esses momentos e continuar auxiliando aquelas pessoas que estão passando por um momento delicado. Quem tiver possibilidade, puder nos ajudar como sócio contribuinte, existem as informações na nossa página do Facebook. Lá vocês vão poder se informar, saber como vocês podem ser colaboradores mensais, nos ajudando a manter as despesas da casa. Então vamos agora, neste momento, dar início à oratória. Vamos fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento e nosso coração até a figura amiga de nosso amado Mestre Jesus. Vamos nos sentindo abraçados pelo nosso irmão, pedindo que Ele nos dê equilíbrio, paz, o melhor entendimento do trecho a ser lido na noite de hoje, que possamos entender, aprender com seus ensinamentos e tenhamos força para colocá-los em prática, incluindo-os em nossa rotina diária. Humildemente agora vamos pedindo permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Como forma de agradecimento, em nosso pensamento dizemos: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. O item 5, Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno.
E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e gritando ele, disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, e a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te do que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda de venham também eles para este lugar de tormento. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite algum dos mortos. Está em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. A parábola do mal rico, ela nos demonstra num primeiro momento que cada um de nós recebe provas diferentes. Eu recebo uma prova, vocês recebem outra. Cada um de nós recebe segundo a necessidade que nós temos durante essa encarnação. Os ricos recebem a prova da riqueza. Os pobres, eles recebem a prova de trabalhar com a humildade, a paciência. Mas o mais importante não é nem o caso das provas, identificarmos qual é a prova, e sim qual é a nossa ação frente a essas provas. Como é que nós agimos diante das provas que recebemos? No exemplo da parábola, o rico ele agiu tendo um completo desprezo quanto às pessoas necessitadas. Ele não tinha nenhum tipo de compadecimento, né? Ele não era caridoso com Lázaro, que era um pobre que estava à sua porta, e ele poderia dividir um pouco do alimento, um pouco daquilo que tinha. Então ele sempre foi uma pessoa extremamente ligada aos bens materiais. Ele se preocupava única e exclusivamente consigo e com os seus. Isso quer dizer então que todo rico age dessa forma? Sabemos que não. Sabemos que várias pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que têm condições de vida muito boas, não se conformam simplesmente em viver sua vida e deixar o próximo sofrendo. Eles ajudam os próximos. Eles atuam com a sua riqueza, beneficiando outras pessoas. Donos de empresa, por exemplo, cada empresa aberta são famílias sendo beneficiadas. Porque cada trabalhador não é apenas um número dentro de uma empresa, ele é uma família dependendo do sustento conquistado através do seu trabalho. Então não podemos categorizar que todo rico é mau e todo pobre é bom. Nós sabemos que algumas pessoas que nascem na dificuldade também não agem da maneira mais correta. Mas não somos ninguém para julgar essas pessoas. Cada um de nós age de uma forma. Cada um de nós enfrenta os problemas de uma maneira. Mas existe uma das leis divinas, que é a lei da ação e reação.
Então, se a minha ação frente às minhas provas foi uma ação equivocada, foi uma ação motivada pelo egoísmo, pela ganância, eu vou colher os frutos dessas minhas ações. E qual é a reação? No caso da história, o rico foi parar no inferno e o pobre foi direto para o reino dos céus. Ou seja, aquele que usou os seus benefícios de maneira errada, aquele que não fez valer as leis divinas, que não se fez, vamos dizer assim, humilde frente às leis divinas, que não cumpriu com as leis divinas, ele acabou recebendo sofrimento. E aquele a quem se foi humilde, viveu de uma maneira singela, respeitando os desígnios e fazendo o seu melhor, esse com certeza evoluiu, cresceu. Mas o que seria esse inferno então? Aqui diz que o rico foi para o fogo do inferno, foi sofrer, foi passar por vários tormentos. O inferno que está sendo referenciado aqui não é o inferno, que a cultura mostra para nós através de histórias, não é aquele inferno de Dante, né? Não seria um inferno com fogo, com demônios, é o nosso sofrimento após uma vida perdida, errando frente aos desafios, errando frente às provas e às nossas expiações. É chegar do outro lado após o desencarne e perceber que nós perdemos uma oportunidade de ouro de evolução. É a nossa consciência nos mostrando aquilo que fizemos de errado. Isso é um inferno. É o que a nossa mente vai nos trazer, porque eu, quando deixo essa veste de carne, acabo me encontrando numa situação onde eu não mais estou preso à minha vida. Eu não mais tenho possibilidade de reparar erros. Pelo menos essa existência, o passado já foi. E eu começo a me martirizar, eu começo a sofrer pelos meus próprios erros. E quanto mais egoísta, mais apegado aos bens materiais, mais apegado aos meus vícios, mais eu vou sofrer. Porque eu vou querer entender, dentro da minha soberba, eu era uma pessoa extremamente fantástica, maravilhosa, e estou sofrendo, enquanto aquela pessoa que não fazia nada de teoricamente produtivo, isso na minha visão, está lá super bem. Isso vai me fazer sentir maior dor, maior sofrimento. Então esse sofrimento ele não é destinado aos ricos, esse sofrimento é destinado às pessoas que não dão a devida importância aos valores morais, ao crescimento moral, e se apega única e exclusivamente ao prazer imediato, aos vícios, aos bens materiais. Não valoriza a família, não valoriza os amigos. Essa pessoa vai sofrer independente de ser rico ou pobre. Tanto que o tema é não servir a Deus e a Mamon, ou seja, não servir ao Deus, a espíritos, né, a parte espiritual, e servir ao dinheiro, aos bens materiais. No tema, quando o rico percebe pelo que ele está passando, ele apela para que o mendigo Lázaro venha aplacar um pouco seu sofrimento. Mas não é possível, não tem como se fazer isso, porque eu sofro por aquilo que eu fiz. Cada vez que eu cometo algo que não está condizente às leis naturais, eu vou ter que resgatar isso. E o sofrimento é único e exclusivamente meu. Eu tenho que ter consciência que sou responsável pelos meus atos e eu tenho que pagar pelos meus atos. Não quer dizer que os bons espíritos não vão tentar nos auxiliar. Os bons espíritos tentam nos auxiliar
todos os dias, a cada momento. E quando desencarnamos, eles estão ao nosso redor, ávidos por nos dar auxílio. Mas eles entendem que por causa do livre-arbítrio, eu cometi os erros, eu sou responsável por eles, eu preciso pagar. Deus não está sendo ruim, Deus não está sendo sacana conosco. Ele pura e simplesmente criou as leis e nós não estamos seguindo com as leis da maneira correta. Então tudo que eu faço de errado sou eu que vou pagar. Tá certo que às vezes é muito longe da nossa vida física, nós vemos pessoas sofrendo pelos erros dos outros, mas é que nós estamos com uma visão imediatista, enxergando apenas o momento. Não estamos enxergando o passado também, porque graças a Deus nós o esquecemos. E isso é que forma um abismo que é praticamente intransponível. Porque eu mesmo, dentro da minha consciência, eu crio esse abismo, eu não permito que bons espíritos se aproximem de mim para me auxiliar, porque eu ainda estou ligado ao egoísmo, eu ainda estou ligado aos vícios, eu estou ligado à matéria. Em vários relatos, em vários livros que nós lemos, nós percebemos que a partir do momento que pedimos auxílio e oramos, recebemos o auxílio. Deus jamais permitiria que um dos seus filhos sofresse sem necessidade. Todo sofrimento tem um motivo, todo sofrimento tem uma razão. O rico também implora para que Lázaro vá, que Abraão permita que Lázaro vá e apareça frente a seus irmãos para que eles compreendam. E ele já diz, se eles, tendo Moisés e os profetas, não entenderam, não aceitam, eu posso fazer qualquer um aparecer que não vai mudar. A mudança é individual. Eu preciso crer, eu preciso praticar o bem, eu preciso evoluir. Eu não posso evoluir pelo meu irmão. E se eu não acredito em todos os ensinamentos, se eu não leio e não creio naquilo que Jesus deixou, não adianta aparecer o espírito que for, eu não vou mudar meus hábitos. Talvez eu mude por alguns minutos, por alguns dias, por alguns anos, mas eu vou continuar errando enquanto eu não superar os meus vícios. Nós precisamos superar os nossos vícios. Nós precisamos entender que tudo que recebemos hoje são ferramentas para a construção da nossa moral, para a evolução moral, para a nossa evolução. Enquanto não entendermos isso, poderei nascer rico, nascer pobre, que não vai mudar em nada. Temos que entender e temos que trabalhar isso. Então a ignorância às leis divinas, dizer que eu não fiz porque eu não sabia, não vai me salvar de um sofrimento. Porque as leis divinas, elas estão impressas na nossa alma, no nosso coração. Até uma criança, quando ela vai fazer alguma coisa errada e os pais estão próximos, ela vai fazer e olha para os pais, porque dentro dela ela sabe que ela está fazendo alguma coisa. Ela pode não entender o significado entre certo e errado, mas ela sabe que aquilo que ela vai fazer pode gerar alguma coisa. Nós temos que aprender, e muitas vezes para aprender nós caímos, e nos levantamos e temos oportunidade de tentar de novo. E caímos, e levantamos. Essa é a beleza do livre-arbítrio e de podermos aprender com os nossos erros. Então nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós encarnamos. Para começar, nós escolhemos as nossas provas e expiações. Nós pedimos para nascer naquela família, nós pedimos para nascer com dificuldades financeiras ou com abundância financeira, para que possamos combater os nossos vícios, para que possamos melhorar. É uma escolha nossa. E como nós agimos aqui na Terra é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Eu posso até
querer enganar os outros dizendo que eu fiz aquilo incentivado pela outra pessoa. Porém, em momento nenhum, em, lógico, situações diferentes, eu fui obrigado a fazer aquilo. Quando eu faço algo, eu tenho responsabilidade, porque eu sempre posso dizer não. Quando eu tenho benefício, eu tenho que aprender a dividir ou transformar num benefício pessoal, num benefício coletivo. Se eu sou promovido numa empresa, eu tenho que passar os ensinamentos que eu recebi, eu tenho que ser uma melhor pessoa possível, eu tenho que ser aquele chefe que eu gostaria que meu chefe fosse comigo. Se eu tenho muito dinheiro, não significa que eu tenho que sair pela rua distribuindo dinheiro para os outros, isso não ajuda. Mas ajuda sim eu ir lá e ajudar aquela pessoa dando um emprego, ajudando aquela pessoa de outra forma. É importante que nós possamos aprender sempre e trabalhar da melhor maneira possível com as ferramentas que recebemos quando encarnamos. Não adianta eu pregar aos quatro cantos que sou cristão. Não adianta eu falar o quanto eu sou católico. Não adianta eu dizer sou espírita, frequento toda semana, vou 3 vezes na semana. Dou aula. Não adianta eu falar isso se no meu coração, se dentro de mim eu continuar uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não é caridosa, uma pessoa presa aos bens materiais. Não adianta eu dizer que sigo os ensinamentos de Jesus e a hora que eu vejo um crime, eu desejar a morte da pessoa que cometeu esse crime. Eu não aprendi, eu preciso aprender, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que entender que o progresso espiritual é de responsabilidade única e exclusivamente minha. Eu tenho que entender isso. E eu tenho que entender isso, que isso faz parte da bondade de Deus. Porque Deus permitiu que eu seja responsável pelo que eu sofro e pelo que eu gozo. Se eu tenho as felicidades, as alegrias, mérito meu. Se eu tenho as tristezas, mérito meu. E o mais importante, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa informação? Nós, como estudamos o Espiritismo, estudamos o Evangelho, buscamos a compreensão além da palavra, nós que estamos seguindo uma fé raciocinada, devemos começar a pensar o que eu vou fazer com o aprendizado que eu recebo. Eu tenho obrigação moral de, quando aprendo algo, ajudar o próximo, ensinar. E eu tenho obrigação moral de entender que existe um momento certo para se fazer cada coisa. Em algumas outras oratórias eu sempre lembro que nós podemos duvidar da nossa capacidade de atingir os objetivos traçados pelo nosso mestre, traçado pelo nosso Pai amado. Nós podemos duvidar da nossa capacidade, mas Deus tem fé total na nossa capacidade, porque Ele é perfeito e sabe que nós podemos. Nós não temos o direito de duvidar da nossa capacidade. Nós não temos o direito de usar desculpas que fizemos aquilo porque não sabíamos. Nós devemos fazer o nosso melhor. Nós devemos praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a cada um de nós. Não adianta querermos um dia ser ricos se isso nos custar a nossa identidade, a nossa evolução. Não adianta nós querermos passar a vida como pobres, mendigos, se amaldiçoarmos a providência divina por algo que escolhemos. A parábola do mal rico
Ela não serve para diferenciar ricos e pobres. Ela serve para nos mostrar a importância que nós temos sobre a nossa responsabilidade. Ou seja, a importância que a nossa responsabilidade tem sobre tudo que fazemos e vivemos. Nós devemos ser os melhores cristãos. Nós devemos ser os melhores espíritas. Nós devemos ser os melhores católicos, os melhores ateus, os melhores humanos. Quando chegarmos ao lado dos nossos irmãos do plano espiritual, o desejo maior que podemos ter é que no nosso espírito exista a paz, que fizemos o nosso melhor. Vamos buscar esse melhor, ajudando aqueles que nós pudermos, através de oração, através de ação, da forma que pudermos. Não vamos deixar passar essa existência sem que nós aproveitemos cada momento para tornar o mundo e a nós, ou a nós e o mundo, melhores. Não vamos chegar do outro lado sem entender, na sua essência, o que significa servir a Deus ou a Mamon. Vamos uma vez mais, fechando os nossos olhos materiais, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, dizendo obrigado. Obrigado por cada dificuldade, Pai. Obrigado pela oportunidade de evolução. Perdoa-nos por cada falha. Somos imperfeitos. Mestre Jesus, auxilia os vossos irmãos. Envolva-nos com o vosso amor. Que esse amor envolva todo o planeta, chegando a todos os que necessitem desse sentimento. Que ao chegar até o meu corpo, esse amor possa me trazer paz, equilíbrio, esperança e que fortaleça a minha fé. Que esse amor se expanda e envolva cada casa, ambiente por ambiente, higienizando e harmonizando, pois sabes que precisamos de um local, um porto seguro para recarregarmos nossas energias após cada dia de lutas, de vitórias e de derrotas. Leve esse amor, meu irmão Jesus, a cada um dos necessitados, aos nossos amigos e nossos inimigos encarnados e desencarnados, a todos os hospitais, casas de saúde. Envolva as equipes médicas, os enfermeiros, faxineiros, seguranças, a todos que estão envolvidos diretamente na saúde ou nas atividades essenciais, coletores, policiais, trabalhadores das farmácias, das padarias, dos mercados. Proteja a todos. Leve auxílio, entendimento e alívio para os familiares que perderam seus entes queridos neste momento tão difícil. Esperança para aqueles irmãos que lá estão recebendo tratamento médico. Paz também para seus familiares. Leve a luz, Senhor, para que una todas as religiões, que todos possam, em um único pensamento, levar amor, paz e harmonia a todos os necessitados. Ilumine nossas casas espíritas, que em breve elas possam estar com as portas abertas, recebendo os irmãos, continuando com a prática do Evangelho e o atendimento fraterno. Auxilie os irmãos que estão nas atividades de auxílio ao próximo.
Senhor, envolva cada família que se reúne na realização do Evangelho do Lar, que possam estar sempre protegidos. Uma vez mais, Mestre e Pai, agradecemos a oportunidade da realização do Evangelho e pedimos permissão para dá-lo por encerrado. Como forma de agradecimento, no nosso pensamento dizemos: Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado Senhor seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder, glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Se inscrevam no canal, se gostaram, cliquem no gostei. E não deixem de realizar o Evangelho no Lar. Isso ajuda muito, fortalece e equilibra as nossas casas. Podemos estar distantes em matéria, mas estamos próximos em pensamento. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.